conheci quem tivesse cabeça limpa. Aliás, os poucos que eu conheci talvez tivessem cabeça limpa, prestavam menos do que suspeitava. Sempre preferi aqueles cheios de bichos, escândalos baldeando de orelha a orelha. Quem quebra copos? Quem sabe o erro? Quem sabe o erro? Toma pra si o erro, segura, escova, gargareja, não cospe. Esse é um trecho do livro Use o Alicate Agora, de Natasha Felix. Eu dispensei a minha leitura de um trecho do livro porque, com uma performance dessa da autora, nada melhor do que ela mesma mostrar ao que veio e mostrar o que vos aguarda com esse livro. A poeta ela foi indicada pelo Rodrigo Carneiro, que participou aqui na 2ª temporada do Eu Que Fiz. A Natasha Felix tem 25 anos, ela nasceu em Santos, ela é poeta, performer e atualmente ela trabalha como assistente curatorial no MAM, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E essa performance que você viu aí, só um trechinho no início desse episódio, está completa lá no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder assistir a performance completa, tá bom? O Use o Alicate Agora ele foi lançado na coleção Lança Perfume da Edições Macondo em 2018. Esse livro ele fala de erotismo, de violência, do corpo feminino, mas nada melhor do que a própria autora para poder falar a respeito dele, não é mesmo? Então fique agora com o 4º episódio da 5ª temporada do Eu Que Fiz, com a Natasha Felix, falando do livro Use o Alicate Agora. Apresente seu livro. Meu nome é Natasha Felix, eu sou poeta, performer. Eu lido no meu trabalho com as relações entre o corpo, a palavra falada e a performance em si. Meu livro de estreia chama Use o Alicate Agora, que é esse pequenininho aqui. E ele saiu pelas Edições Macondo, que é uma editora de Juiz de Fora, em 2018, pela coleção Lança Perfume. E o alicate, enfim, já faz mais de 4 anos, né? E é sempre difícil falar dele porque ele tem se modificado com o tempo, os significados dele em mim. Mas é esse livro que traz alguns personagens, eu mexo muito com os personagens nos meus poemas, é um livro de poesia, e tem esse personagem central, que é o Jota, e diante dele acontecem, enfim, tem outras pessoas circulando em volta, outras relações se dão, mas eu sinto que é um livro, e esse personagem em si, né, que traz a questão do desejo e da violência correlacionados, de que maneiras os jogos e as estratégias dentro da relação, de uma relação se dão, né? Até que ponto o desejo faz a gente se subtrair, né? Se abandonar. E nesse lugar eu trago algumas cenas um pouco surreais, um pouco não convencionais, para poder tentar lidar com esse movimento, né? Qual foi a inspiração para o livro? E esse livro tem
uma característica muito importante, que ele não existe desde um projeto de livro, né? Foi uma primeira publicação que eu tava tateando muito as coisas. Eu não sabia que eu tinha um livro de fato. Eu mandei um conjunto de poemas que eu achava que eram bons, que fazia sentido, que tinham uma relação com o que eu tava pesquisando na época. Eram poemas que eu tinha escrito com 19, 20, 21 anos. E mandei pro editor, né, o Otávio Campos. E ele falou: Natasha, você tem um livro, é isso, assim, né? Então, existia um lugar que eu tinha uma pesquisa, mas era uma pesquisa tão inconsciente, né, assim, eu não tava lidando com a coisa como se fosse um formato, né, como se... Eu não tinha um objetivo específico ali, eu tava escrevendo e a coisa se deu, né. Então as inspirações pro livro, elas vinham de muitos lugares, assim, né. Eu tive uma relação com uma pessoa que me transformou completamente, né? E o Jota vem desse término, de uma tentativa de dar conta daquilo que estava acontecendo, que eu estava mobilizada, e expandir, inflamar, e ir para outros lugares e mentir. Então a mentira para mim sempre foi muito importante, assim, né? Eu acho que tem um lugar que de confusão da ficção com a realidade, né? Porque, enfim, eu sinto que a gente vive a ideia de realidade, ela já não cabe mais, né, pra ficção que é o Brasil, né? Isso não é novo, assim, não tô falando nada novo. Tem muita gente falando isso já, a gente sente isso na nossa rotina. Mas eu não tinha um comprometimento com a realidade, né, nesse sentido. Tinha a experiência, parti da experiência, sempre parto da experiência, não tem como fugir disso, isso é inescapável. Mas no sentido de tentar levar a experiência para outros lugares até que eu me perca, assim, né? Até que a coisa... eu me dê pistas falsas, né? Então a inspiração tem muito a ver com isso pra mim. E eu fui modulando as coisas, né? E eu queria domesticar, e era essa palavra mesmo, na época que eu comecei a escrever, que eu senti que eu, olhando os cadernos agora, que eu tava escrevendo na época, eu sentia que eu tinha uma necessidade muito grande de domesticar o que eu tava sentindo. Raiva, tristeza, os sofrimentos, enfim, tudo que vinha junto em vários aspectos. Eu tava tentando exercer um poder diante disso e fazer com que a coisa não me dominasse, mas que de algum jeito eu dominasse a coisa. E eu achava que pela palavra, pela escrita, isso eu conseguiria fazer. Então tem uma coisa de tomar as rédeas, que foi muito importante para esse livro, assim, né? E essa coisa da fabulação, de imaginar que eu tô num cenário circense. E o que eu sou nesse cenário circense? O que personagem é? O que ele faz? Né? O que ele faz comigo? O que acontece? Ou o que eu faço de volta, né? Ou não sou eu, tem duas personagens, três em jogo que estão ali e existe uma possibilidade ali de realmente ordenar de algum jeito. A Ida Hilst fala disso, né, de tentativa de ordenar um caos impossível, né, que a literatura, eu sinto que é muito isso, assim. Que pode ser falso, né? A gente se engana também, mas eu acho que esse desejo é o que me mobilizou muito para esse livro, assim, olhando agora para trás, né? Depois desses mais de 4 anos, acho que isso estava em jogo também. O título do livro remete à urgência de algo. Que urgência é essa? O título do livro vem de um poema que é o Exercícios. E ele é um verso do poema, né?
que é um verso modificado, na verdade. No poema tá J, pegue o alicate, digo pegue o alicate agora na gaveta. É pegue o alicate, né? Eu mudei pra use o alicate agora. Porque tem, de fato, uma urgência de dar uma voz de comando e justamente de lidar com a situação de frente e de ser imperativa e de ter uma agência diante de uma coisa que é incontrolável, né? Diante de situações que são incontroláveis, incontornáveis, e ter essa sensação de que se pode ter algum tipo de firmeza mesmo em si, né? Ter um corpo pronto, preparado. Eu acho que tem uma coisa de... Use o alicate agora tem um lugar de defesa também, de autodefesa diante de algumas situações. De ser obrigado muitas vezes a usar o alicate, de ser um conselho, de ser uma afronta, de ser uma delicadeza às vezes. Você pode ler com várias modulações, na verdade, né? Mas eu acho que tem um desejo de resposta ali muito grande e de uma agência de si. Isso sim acontece. E é oferecer esse comando para quem se dispõe a ler o texto, né? Quem se dispõe a ler o livro. A pessoa, eu sinto que ela já pode entrar no livro com essa atenção um pouco mais inflamada, né? Por que o livro está dividido em 4 sessões? Essas 4 sessões do livro também, isso foi não uma orientação, mas isso foi uma sugestão do editor, do Otávio. Isso não estava no meu projeto, assim, porque isso, não existia um projeto. Eu mandei um apanhado de textos e ele me propôs me sugeriu, né, uma ordem. A gente foi conversando muito junto e essa é uma experiência muito positiva que eu levei, assim, de ter essa relação com a Macondo. De uma disponibilidade muito grande e eu deixei também, falei, gente, me ajuda, vamos lá, né? Primeiro livro, eu era muito nova também e as 4 sessões foi uma proposta do editor, né? De fazer essa divisão mesmo em assuntos que não é tão explícito o que tá lá, o que correlaciona os poemas, mas existe um lugar ali de continuidade entre eles, né? Então as sessões elas são uma forma de criação de narrativa que a gente achou que seria interessante e que dava uma cadência e um ritmo pro texto, tanto isolado quanto coletivamente, né? Que eu acho que essa é a proposta. Esse é um papel interessante do editor também, propositivo, né? E isso foi uma experiência que eu tive, que eu levo para seguintes, inclusive, né? Nos projetos que eu estou elaborando agora de livro, eu penso muito nesses mecanismos da narrativa e não um monte de poema solto pelo livro, sem articulação, sem realmente ter um trabalho de reflexão mesmo em relação ao que está sendo colocado ali, como está sendo colocado, qual é a sugestão de leitura que você dá para pessoa, né? Se você pensa no Cortázar com o Rayuela, né, com o Jogo da Amarelinha, que tem os capítulos, você pode ler na ordem usual e você pode ler os capítulos, uma sugestão que ele dá, que começa no 36, vai pro 240, vai pro 34 e assim por diante. Mas esse tipo de jogo me interessa muito mais agora, que eu penso nisso com mais cuidado também, né? Com um pouco mais de experiência mesmo, de ter essa possibilidade, né, essa oportunidade de ter uma experiência de relação com o editor que foi propositiva mesmo.
Então as sessões estão ali para isso, mas não foi nada meu. Não foi nada meu, isso é culpa do editor completamente, e eu acho que foi a melhor solução, sinceramente, pro livro. Você faz performance utilizando suas escritas. Como é esse processo? A performance para mim veio depois, né, do livro. Eu fui tateando um pouco as leituras de poesia. A princípio sempre gostei de fazer, mas tinha muito medo, um cagaço, fudido, assim, muita, não conseguia, me trancava no banheiro, ficava repetindo o poema 30 mil vezes, e aí chegava na hora, não conseguia, era uma experiência muito difícil, assim, por muitos motivos, né, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa porra, eu queria investigar isso, eu queria entrar numa relação com o texto que tivesse o meu corpo operando ali, porque eu sempre me incomodei com uma relação entre a escrita, né, com essa coisa de escrever poesia e ser uma experiência muito focada na ausência na sua ausência, né? Não tem presença nesse gesto, né? Tem essa ideia, esse imaginário de que é muito mental e não sei o quê, e tem essa coisa cartesiana, né? Do corpo versus mente. E eu não há, né, isso não é, isso é caidaço, né, eu acho que existe um trabalho com o corpo que é integral ali, né, e isso foi se formando pra mim com o tempo, eu fui realmente me provocando também, testando, achava que minha cabeça era péssima pra decorar texto, aí fui lá e comecei a decorar texto. Comecei a ir pra palco mesmo, né? Recebi alguns convites. E isso foi muito importante, na verdade, né? Essa relação com o palco, pra falar, cara, eu quero fazer isso. E olhar as pessoas que eram poetas do palco, assim, né? Que tem uma relação, pessoal do slam, pessoal que investiga realmente as relações entre ritmo, corpo e música, e eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero ser esse tipo de poeta, eu acho que esse é um lugar, assim, né, esse é um lugar que me interessa, eu acho que isso tem uma coisa da sedução que eu gosto muito, que a pessoa não chega, né? Você vai para um sarau, você vai para uma apresentação de performática e aí a pessoa não te conhece pelo texto, pelo livro, né? Ela te conhece pelo corpo ali, em cena, testando. E isso é muito interessante, o olhar, essa relação com o público, essa relação com o próprio texto que vai se modificando aos poucos. Então tem muitos textos do livro que já não são os mesmos, depois de falar eles repetidas vezes, e aí eu fui reorganizando e entendendo que tem outras coisas, fazendo colagem, pegava um poema daqui, um poema de lá, misturava, pegava um beat, botava em cima, testava, fui ficando cada vez mais inquieta em relação a isso, assim, porque me provoca muito, me faz sentir muito viva essa relação. E é uma coisa que eu falo constantemente, assim, que o texto pra mim, o helicóptero, na verdade, o texto pra mim, ele tem uma função, a escrita, né, o processo de escrita é muito sofrido, é horrível, eu passo mal, eu fico ansiosa, eu não consigo fazer, eu demoro, eu tenho um processo, tal, não sei o que, é muito tortuoso, não é gostoso, não é prazeroso, não tem tesão, assim, tem um tesão ali, mas tá muito no lugar da dor, assim, do sofrimento que vai na insistência. Quando eu lido com o texto na fala e eu me proponho a decorar, ou testar, ou chamar alguém para fazer alguma parceria e fazer alguma coisa nova,
eu fico alegre. É uma coisa que aí eu gozo, assim. Eu falo, é isso. É isso aqui, é essa parada, né? Isso que eu quero fazer desse jeito, vamos tentar aqui e tal, né? E aí é a diversão, e tem que ter esse momento pra mim, tem que ter algum tipo de alegria nisso, pra poder fazer sentido, sinceramente. E não que o sofrimento não faça, porque faz já. Mas a gente também, eu não quero sofrer só, né? Acho que já tá ali, tá dado, né? E isso tá também inerente ao tipo de escrita que eu me proponho a fazer, né? Numa linguagem tranquila. Não é um texto que você vai achar conforto. Eu não tenho interesse nenhum no conforto. Nenhum, assim. Então, na performance eu tento articular outras coisas. Porque me interessa a sedução também. De estar ali diante de um público, de uma câmera, de jogar com isso e ser seduzida de novo pelo texto, né? Lidar com um texto que já está ali paralisado há um tempo, e dar uma outra forma para ele, criar outros contornos. Eu acho que é isso que me interessa, assim, na performance. E além das relações coletivas, assim, de ter a possibilidade de criar conjuntamente e de requentar um poema, sabe? Fazer uma marmita, botar no micro-ondas e ver o que dá, sabe? O negócio tá lá. E você dá uma outra vida pra ele, né? Fica quente de novo, assim. E essa imagem, nem sei, mas essa imagem que eu tenho, assim, de requentar o texto, porque eu não acho que ele tem um fim, assim, eu não acho que o poema ele chega a um fim, eu acho que tem sempre a possibilidade dele ser revisto, e quando a gente tá falando de leitura, né, pensa nos leitores mesmo, tem vozes ali que reavivam a voz do texto. E isso é a parada mais interessante, eu acho, de escrever, né? E é isso, assim, quando eu penso na performance, é nesse lugar do coletivo também, de estar com músicos, de estar com a galera da dança, do teatro, das visuais, e fazer esses intercâmbios e realmente modificar a coisa, fazer um processo continuado mesmo, e pensar outros gestos para aquilo que tinha uma... Ele foi fechado, né, de algum jeito, esse texto. Eu não faço poema na hora, eu não consigo fazer isso, assim, eu não trabalho com improviso desse jeito. Eu dou umas rateadas, assim, mudo o poema na hora, invento outra coisa ali, mas é sempre um gato que eu dou. Não é uma prática minha. Mas isso é interessante, de ter uma coisa que estava pronta ali de algum jeito e aí você rearticula ela. Acho que isso é o que me dá realmente a vontade de fazer, né? E de lidar com a performance. Você acha que as performances acabam popularizando a sua escrita? Eu acho que a performance acabou sendo um mecanismo também, uma ferramenta de chegada mesmo nas pessoas. E isso foi consciente também, isso é consciente. Eu não acredito numa literatura com a passividade envolvida, sabe? Até porque a gente não pode fazer isso, né? Não é que a gente não pode, a gente não tem como fazer isso. A gente tem uma relação com a literatura, principalmente quando a galera é do independente, assim, né? De levar o livro na mochila e vender na rua e ter que convencer as pessoas a comprarem o seu trabalho, a confiarem que aquilo vai fazer sentido para elas de algum jeito, né? Tem uma coisa de um convencimento que implica no movimento sempre. Eu acho que a gente não consegue, não tem quando é do independente, né?
E eu vi muito isso aprendi muito isso com quem eu comecei a admirar muito, sabe? Que falava em sarau, levava o livro e tal, e falava papapá, que é um telefone sem fio, porque esse é o jeito, né? No fim das contas, não tem um aporte. As editoras são muito pequenas, são muito sozinhas, normalmente são 3, 4 pessoas no máximo numa editora independente. Então tem uma relação de movimento com o livro, né? Você se desloca junto com o livro, você leva uma mochila pesada junto com você coloca isso no mundo junto, né? Então, eu acho que a performance entrou pra mim também como uma possibilidade de chegar nas pessoas mesmo, de falar, olha, isso aqui é parte do meu trabalho também, sabe? Tem esse livro aqui. Mas a finalidade do livro foi interessante isso, porque realmente, de fato, eu sinto isso, de que a performance ajudou a chegar nas pessoas também. Tem a chegar o livro e o interesse no meu trabalho de modo geral, assim, né? Uma coisa na outra. Eu acho que tem muito esse trabalho de formiguinha também, que acabou acontecendo. Então, sim, existe uma relação consciente disso, assim. Eu faço isso sabendo que eu quero que as pessoas conheçam, se interessem e vão atrás de mais coisas, assim, né? Esse é um dos intuitos também. Além do prazer de fazer a coisa, sabe? Acho que tá muito entrelaçado também. Alicate já foi traduzido para outras línguas. Fale um pouco sobre isso. Eu tenho alguns poemas traduzidos para outras línguas. O livro ainda não foi traduzido, inclusive. Isso é um desejo. Mas tem alguns poemas traduzidos, eu não tenho eles aqui em casa agora. Eu me mudei muitas vezes ao longo desse tempo e eu tive que deixar algumas coisas em alguns lugares. Elas foram se esparramando, assim. Mas tem algumas publicações que foram feitas em coletâneas, e tem um livrinho que é o 9 Poemas, que saiu por uma editora chamada Las Hortênsias, que é de Buenos Aires, que é uma reunião reúne alguns 9 poemas meus, no caso. Reúne 9 poemas meus e essa experiência da tradução, ela é muito louca, né? Assim, eu tive poucas experiências e boas, assim, né? No sentido de poder ter um outro acesso pro que eu tava me propondo a fazer. E não ter um controle também daquilo, né? Porque a outra língua dá conta de outro jeito, né? Acha outras estratégias, usa o tradutor e a tradutora vale-se de outras estratégias para comunicar aquela intenção e fazer realmente o verso, o texto funcionar de alguma maneira. Me deixa desestabilizada. Eu me sinto descamada quando eu leio em outra língua. Eu acho sempre muito constrangedor. Acho muito constrangedor. Mas é um constrangimento. Eu gosto de constrangimento. Eu me dou bem com constrangimento. Eu gosto, acho que ele cabe também. Quem fez a arte gráfica? O trabalho gráfico do livro é todo do Otávio. Todo do Otávio, gente.
Ele que fez, né? Ele que faz até hoje o projeto gráfico dos livros da Macondo. A revisão é do Fred Espada, produção editorial Annelise Freitas, Fernanda Vivaco e Hilda Otávio também. E é isso, eu tô com a 5ª edição agora na minha mão, né? E é um típico trabalho feito por editora independente, que é por poucas mãos mesmo, assim, e foram mãos muito cuidadosas no meu caso. Foi uma experiência positiva, e isso é raro também, mesmo em independentes, né? Mesmo lidando com independente. Foi realmente uma boa experiência de publicação, assim. Eu saí muito contente mesmo, porque eu tenho essa coisa de que eu fui muito incentivada também pela editora a publicar. Isso foi muito fundamental, assim, muito fundamental pra minha autoestima, porque eu tava com medo de botar no mundo, assim. Eu lembro de quando eu fui lançar o livro aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda não morava aqui, eu morava em São Paulo, e eu publiquei, o primeiro lançamento foi aqui, no Rio. E o livro não tinha chegado ainda no evento. Eram Poetas de Dois Mundos, que é um evento feito pelo Leonardo Marona, que é livreiro da Travessa de Botafogo. E eu ia lançar junto com mais outras pessoas, inclusive a Annelise. E o livro não tinha chegado, a porra do livro não chegou da gráfica, porque teve um atraso, teve alguma coisa, não lembro o que tinha acontecido. Mas o livro não chegava. E aí eu tava nervosa e tal, não sei o que, eu tava, cadê o livro? E aí quando ele chegou, já ia começar o evento, chegaram as caixas. Ele chegou atônito, assim, chegou o livro. E aí eu peguei o livro pela primeira vez, assim, na hora de ler os poemas. Era uma roda de leituras, na hora de ler. E eu foi quase um choque que eu tomei, porque aquilo pra mim tinha um rombo muito grande entre uma coisa e outra, entre o que eu tava idealizando e o que tava ali no papel. Pra mim era uma não possibilidade daquilo existir, sabe? Eu falava, caralho, tá acontecendo, isso aqui sou eu. Olhar no papel, assim, foi uma coisa esquisita. De novo, um constrangimento, assim, de novo uma coisa meio... A letra meio embaralhada. Eu nunca vou esquecer essa sensação, assim, de pegar o livro pela primeira vez, abrir e falar, nossa, isso é meu. Foi um estranhamento muito grande, assim, né? E agora olhar pra ele com muito conforto, assim, sabe? É um livro que eu não tenho... Tem muita gente que tem uma relação com o primeiro livro que é de não conseguir olhar, né? Não vem, não bota na frente. Mas eu tenho muito carinho por ele, assim. Tem muitas repetições, inclusive. Tem muitas histórias em volta desse livro. Muitas coisas aconteceram por causa dele. E aconteceram em mim, assim, né? É muito peso também, sabe? É muito pesado. E eu sempre me senti muito corajosa escrevendo. E era uma coisa que eu não reconhecia em mim na vida. E eu fazia essa divisão em alguns momentos, né? O que era vida e o que era escrita. Mas agora eu não sinto mais isso. Que tem essa divisão entre a coragem, sabe? De ter uma coragem só na escrita. Não acho que eu sou assim. Mas essa publicação, ela me trouxe isso, assim, de conseguir fazer isso aqui, né? De ter essa relação com a linguagem, né? Que eu tava querendo. E entender que o livro não era uma finalidade no meu trabalho, na minha produção artística, de fato. De que não é tudo que vai acabar em livro, sabe? Quando vem o segundo livro, quando vem não sei o quê, não.
eu já não fico tão ansiosa com isso, porque tem outras coisas acontecendo, né? A performance pra mim também tem esse lugar, assim, de investigação. Porque era um livro que podia ter acabado ali em 2018 e nunca mais falado sobre, mas eu falei, cara, deixa eu olhar isso aqui de novo. Acho que dá pra mexer em umas coisas aqui. Se eu, porra, esse poema aqui com aquele beat, e se eu falar com outra entonação? Isso aqui vira outra coisa. E aí o livro foi tomando também o seu tempo, né? E voltando pra mim de jeitos muito curiosos também. Voltando de jeitos, paixões que apareceram por causa do livro. Muitos mistérios aconteceram, assim, na minha vida por conta desse livro também. Como foi o seu contato com a literatura? Meu contato com a literatura foi Turma da Mônica. Meus pais fazendo vozinha pra mim quando eu era pequena. De cada personagem, cada um fazia uma vozinha antes de dormir. Esse foi meu primeiro contato com a literatura, eu acho. E um livro marcante da adolescência foi A Queda de Fergal, que eu não lembro de quem é. Começava com um bebê caindo do 7º andar e morrendo. E esse foi o livro, assim, o melhor livro que eu li na minha pré-adolescência. Assim. Esse livro ficou muito pra mim, muito, 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 muito. Mas começou com Turma da Mônica, definitivamente. Qual o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira é Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Qual o seu calo literário? Nunca consegui terminar de ler Ulisses, de James Joyce. Não rolou. Não rolou mesmo. Qual livro você conheceu por causa de um filme ou vice-versa? E um livro que eu conheci por causa de um filme é o Hiroshima, Meu Amor, que eu tô absolutamente apaixonada pela Marguerite Duras. Apaixonada. Eu li O Amante, eu li esse livro e eu tô... É a minha nova obsessão no momento que eu tô gravando esse vídeo. Não sei qual vai ser a próxima, mas definitivamente é ela. Eu tô, assim, chocada com essa mulher. Qual é a sua mania literária? Mania literária, eu fiquei confusa com essa pergunta, mas eu tenho um tique com muitas palavras com a letra O no verso. No mesmo verso, no mesmo poema. Eu saio mudando tudo. Eu gosto mais do E e do A. E isso eu não sei, isso acontece. Isso vem, assim, eu faço. Eu faço e tem que ser uma palavra muito, muito, muito boa pra eu deixar se tiver muitos Os. Eu não sei o que acontece, mas é uma mania minha de sair cortando. E também adjetivo, eu saio cortando os adjetivos, só coloco quando sou bem econômica com adjetivo. São duas manias, acho que é isso. Se for de leitura, riscar os livros e anotar nos livros todos. É tudo anotado. Não tenho nenhuma pena. Nada. Uma coisa puxa a outra. De indicação de livro de uma autora independente, eu vou indicar Julia Reis, Diário, : A Mulher e o Cavalo. Essa é a minha indicação de leitura. Vão atrás. Eu acho que esse livro tá esgotado, mas vão atrás pra ela voltar a fazer. Que potência, né? A Natasha Felix fala sobre a transposição das artes de uma forma que instiga a gente, né? Faz a gente refletir sobre muita coisa. E aí ela fala sobre a linguagem escrita, não só escrita, mas falada e interpretada, né?
mostra o quanto que a arte, que a literatura é viva também e pode ser interpretada de várias formas, né? Muito legal esse trabalho, porque ela notou que o livro dela ganhou não uma sobrevida, assim, mas ganhou ramificações muito interessantes, né? E outras formas de atingir as pessoas e apresentar a poesia e a literatura, né? E a mania literária dela de não usar muito a letra O, né, nas palavras. Quando tem palavras com muita letra O, ela troca. E também não gosta de usar muitos adjetivos. É curioso, né, ter esse toque aí quando está escrevendo, né? É até desafiador, que você tem que procurar novas palavras para poder substituir o que estava vindo naturalmente. Bom, para saber mais da autora, vocês já sabem, olha aqui na descrição do vídeo, sempre tem a ficha técnica dos convidados, então olha lá para saber onde seguir a Natasha para conhecer mais do trabalho dela, onde adquirir o livro, apesar que esse livro está esgotado, mas em breve a gente espera que saia mais uma edição desse livro. E se você quer participar ou quer indicar alguém aqui para participar do Eu Que Fiz, me manda um e-mail aqui ó, no euquefiz@revoluta.com, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho, convida os amigos e a gente fica por aqui. Como eu sempre digo, sorte salva. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.